Muitos eruditos referem-se a Mateus, Marcos e Lucas como os evangelhos sinóticos, porque são relatos paralelos da vida e ministério de Jesus de Nazaré. Para oferecer um máximo discernimento a uma aplicação de fé dos ensinamentos de Jesus recontados nesses três evangelhos e para evitar repetições desnecessárias, vamos aqui apresentar esse resumo dos três primeiros evangelhos que nós acabamos de ler hoje. Vamos falar agora sobre as verdades que os evangelhos sinóticos nos ensinam. Primeira, diretrizes para crescer em piedade. Nos evangelhos, bem como em todo o Novo Testamento, a piedade ou a vida piedosa adota uma nova dimensão. Jesus veio e demonstrou a conveniência da piedade pessoal e deu o Espírito Santo para viver esta vida através de nós. Como resultado, temos a esperança de experimentar a verdadeira vida de Deus. A vida e ensinamento de Jesus nos deram instruções sobre como viver uma vida piedosa. Embora a devoção não garanta o acesso da terra para o céu, através da vida devota, podemos descobrir a bênção do céu na terra. Segundo, passos para a santidade. Sob a antiga aliança, a santidade chamou Israel para viver distintamente das nações, principalmente nas questões externas à lei. Entretanto, Jesus chama o seu povo a uma santidade que vem do coração. Agora, a santidade é o resultado da lealdade pessoal a Deus e a realização do cumprimento dos atos mais proveitosos originalmente pretendidos para a humanidade. Terceiro, passos para uma devoção dinâmica. Enquanto a antiga aliança enfocava as práticas externas da piedade, Jesus apresenta a piedade como assunto do coração. Ele contrasta a piedade sincera, profundamente sentida com as práticas externas, hipócritas e pretensiosas de piedade entre os fariseus. Ele adverte seus discípulos contra o permitir que mesmo obras genuínas e boas distraiam da devoção sincera a Ele. A piedade é uma questão de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus vivo, aprendendo o entusiasmo de uma vida que nos aproxima de seu coração de Pai. Quarto, passos para uma obediência fiel. Obedecer ao Pai era extremamente importante para Jesus. A obediência é a resposta da fé a qualquer instrução de Deus. Jesus ensinou que a verdadeira fé sempre será manifestada em obediência à vontade revelada de Deus. A vida cristã de sucesso resulta de buscar e conhecer a vontade de Deus e então praticá-la com fé. Quinto, passos para desenvolver a humildade. Jesus tem muito a dizer sobre a humildade. E não é de se admirar, pois foi o orgulho que causou a primeira ruína do ser humano. Como o novo Adão, Jesus exemplificou esse aspecto de vida de justiça. O ser humano caiu, pois ele presumiu seu próprio caminho acima do de Deus, mas a piedade restaurada exige que o ser humano faça o oposto e se humilhe perante a vontade e o caminho de Deus. Então, a verdadeira exaltação e reconhecimento dados por Deus virão para aqueles que menos o esperam e que menos os procuram. Sexto, princípios para relacionamentos piedosos. Uma grande ênfase nos ensinamentos de Jesus é sobre construir e manter relacionamentos corretos com Deus e o ser humano. Ele não encara estes relacionamentos como não importantes ou irrelevantes, mas como a essência com que a vida é feita. Conhecer a Deus é nossa maior prioridade, mas essa busca não deve substituir ou diminuir nossos relacionamentos interpessoais com os outros. Ao invés disso,
Nossa interação pessoal com Deus deve produzir dentro de nós as qualidades de caráter que fundamentam e sustentam todos os nossos relacionamentos. Sétimo, como desenvolver um discipulado dinâmico? Com Jesus, a justiça não consiste mais na observância de um código legal externo. Jesus o define como um aprendizado dele mesmo como mestre através do Espírito Santo. A justiça agora é definida pela pessoa de Jesus e não pela lei. Entretanto, essa pessoa que é justa exige nossa lealdade. O verdadeiro discipulado exige compromisso total, sem distração ou acomodação. Oitavo, princípios para compreender o reino de Deus. O tema dominante dos ensinamentos de Jesus é o reino de Deus. Jesus apresenta várias descrições com as palavras de como esse reino sobrenatural é. Mas o reino não deve ser meramente compreendido com a mente. Ao invés disso, ele é espiritual e deve ser compreendido e penetrado através de meios espirituais e na vida prática. Meditemos diariamente sobre as palavras de Jesus a fim de recebermos as chaves do reino. Nono, princípios para uma vida sábia. Jesus motiva seus discípulos a viverem de modo justo, ao enfatizar que essa vida vem do coração com amor e confiança, mais do que através da observância de um código de ética externo. Consequentemente, a sabedoria do Novo Testamento revela as diferenças entre um comportamento correto, baseado apenas na lei, e também em ações justas, que vêm do coração de uma nova vida renascida em Cristo. Décimo, aprendendo o uso justo do dinheiro. Embora a Bíblia fale sobre a riqueza, e essa riqueza seja mostrada como um aspecto da bênção e aprovação, o Novo Testamento traz a ênfase adicional da possessão e uso de riqueza ou dinheiro em conexão com a atitude do comportamento do coração e motivação interna. Um coração justo não serve ao dinheiro. O Deus do dinheiro, Mamon, está estritamente associado com o dinheiro, talvez mesmo nomeando o principado demoníaco da economia do mundo. Jesus iguala o amor pelo dinheiro ao de Mamon. O dinheiro deve ser manuseado com cuidado e usado com sabedoria, para que o desejo por ele não vos seduza da verdadeira piedade a Deus. E 11. Instruções diversas. Existe nos 3 evangelhos sinóticos várias instruções importantes que se incluem em todas as categorias acima.